que é o líquor? Primeira coisa. Deixa eu arrumar aqui a canetinha. Líquor ou líquido cefalorraquidiano, cefalorraquiano, tá? São vários sinônimos aí. Aqui a gente tem um corte do sistema nervoso central, mostrando mais a região do encéfalo e aqui iniciando a medula espinhal, né? Mostrando nessa parte em azul aqui, ó, que a gente tem um líquido que circula por aqui, tá? Circula também, ó, sendo formado aqui em outros espaços aqui, ó, nos ventrículos que a gente chama, né? Lateral, esquerdo, direito, ventrículo, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, e aí depois desce aqui, circundando todo o nosso sistema nervoso central, basicamente, né? O cérebro, o encéfalo em si, e a medula espinhal também. Então, o que é o líquor, na verdade? É um líquido incolor, tá? Parece água. Eles falam água de rocha. Sei lá, eu nunca vi uma água de rocha, mas é um líquido transparente, na verdade, é incolor, tá? Que circula pelo cérebro e medula espinhal, através do espaço que fica subaracnoide, né? Lembra das meninges? Na sequência, né, das meninges. Quais são as meninges? Dura mater, aracnoide e a pia mater, que é encostada em si no sistema nervoso central. Então, subaracnoide é abaixo da aracnoide, tá bom? E então circula no espaço subaracnoide, nos ventrículos cerebrais e no canal central da medula espinhal, tá? E aí esse líquido constantemente fica sendo drenado do sangue, circulando e também sendo produzido por estruturas aqui, células ependimárias, né? Células específicas que ficam produzindo também, tá? A composição é similar à do plasma, mas tem diferenças que são importantes da gente entender aqui a composição. Um peso molecular é baixo e tem equilíbrio osmótico com o sangue, tá? Quais são as funções do líquor? Primeira aí, né, obviamente, manter a homeostase dos órgãos que ele banha, né? Então ele promove o quê? Proteção e circulação de substâncias, tá? Quando a gente fala proteção, como é que seria essa história? É como se fosse assim, ó, quando vocês estão numa piscina, sei lá, você pesa 50, 60, 100 quilos, seja lá quanto que for que você pesa, né? Quando você está numa piscina, aparentemente o seu peso é menor, né? Parece que você fica mais leve. É porque a gente tem uma força que se chama empuxo, tá? Que reduz a força gravitacional, que vai contra, né, a força gravitacional. Então parece que as pessoas estão mais leves, né? Mas a ação gravitacional continua acontecendo, é porque eu tenho uma força contra, tá? Quando eu tenho o cérebro ali dentro do líquido, ele faz o quê? Ele segura o cérebro, ele mantém ali como se ele estivesse flutuando. Então ele reduz muito o impacto que acontece. Então ele tem um grande efeito que a gente chama amortecedor, tá? Contra choques, promovendo a proteção do encéfalo e da medula espinhal de diferentes tipos de impactos. É como se eu reduzisse o peso do cérebro de 1.500 gramas, ou seja, 1,5 kg mais ou menos, para aproximadamente 50 gramas. Então é como se fosse uma coisinha bem pequenininha que fosse o cérebro lá dentro, que agora pesa 50 gramas, né? Então, quando tem um impacto devido a esse líquido cefalorraquidiano que fica ali protegendo na calota craniana, ele reduz o impacto do cérebro, diminuindo as lesões que acontecem. Mas é óbvio, né? Ele não é Superman, então se o impacto for muito forte, vai dar lesão sim, tá bom? Há alguns anos, tem até um filme que eu não lembro, acho que é do Will Smith, eu não lembro o nome, acho que é Entre Gigantes, tá? Depois vocês assistem isso, porque é bastante interessante. Tem um filme de um patologista, um médico patologista, que trabalhava analisando cérebros fazendo a parte de anatomia patológica, de pessoas que morreram, né? E aí começou a chegar um monte de caso de profissionais de futebol americano. E aí ele foi analisar essas pessoas, pô, o cara novo, né? O que aconteceu que ele morreu e tal. E aí foi analisar o cérebro dessas pessoas, ele fazia lâminas e tal,
estudava histologicamente e anatomia patológica também desses tecidos, e verificou que essas pancadas constantes, mesmo com a proteção, né, que eles têm, mesmo com aqueles capacetes, causava microlesões, estouravam alguns vasos, ia criando processos inflamatórios aqui no sistema nervoso central e levando a um tipo de demência específica, tá? E aí eles começaram a estudar melhor. Obviamente, no início, o cara foi desacreditado e a NFL, né, que é a liga lá de futebol norte-americana, não queria aceitar e tal, mas aí depois começou a entender melhor a história que estava acontecendo, que sim, estava causando lesão, e aí, sei lá, depois eu não acompanhei essa história para ver o que aconteceu, mas esse filme é bem legal, esse filme é interessante que mostra sobre isso, tá? A lesão que acontece aqui, mesmo você tendo essa proteção do líquido cefalorraquidiano, tá? Então, ele promove circulação de substâncias que são provenientes do sangue, que promovem nutrição, tá? Desde glicose até os sais minerais, por exemplo, que atravessam a barreira licórica ou barreira hematoencefálica, né? E também promove a remoção de substâncias tóxicas derivadas do metabolismo dessas células, né, presentes aqui no sistema nervoso central, tá? Então, é extremamente importante. Além do sangue, que já faz isso também, né? Nutrição e remoção de substância, o líquido cefalorraquidiano circula por várias partes, como se fosse um limpador, digamos assim, como se ele estivesse limpando, drenando tudo o que tem de ruim no sistema nervoso central, tá bom? Então, essas são as funções gerais aqui do líquor ou do líquido cefalorraquiano ou raquidiano. Tá, mas quais são as características desse líquido aí, né? Ele tem pequenas concentrações de proteína, glicose, lactato, enzimas, potássio e magnésio, ou seja, quantidades menores do que no sangue, né? E tem concentrações relativamente elevadas de cloreto de sódio, principalmente aqui o cloreto, tá? Ah, professor, pode ter alguma coisa a ver com aquelas histórias de potencial de ação que acontecem lá no sistema nervoso? Sim, tá? Podem sim. A produção acontece nos plexos coroides ou corioides dos ventrículos cerebrais e no epitélio ependimário. Lembrando que no sistema nervoso central, a gente não tem só neurônios, tá? A gente tem mais ou menos 80 bilhões de neurônios. E a gente tem mais 10, 20, 100 vezes esse número de outras células, que não são neurônios. São células que a gente chama da glia, né? Então, microgliócitos, astrócitos e um monte de células lá de proteção e etc. E também esse tipo de célula aqui, ó, que é célula ependimária, que é um tipo de célula tronco e que tem potencial de renovação, né? E que também produz o líquido cefalorraquidiano, tá? Então, 70% é derivado de filtração passiva do sangue e secreção pelo plexo coroide. Nos adultos, tem cerca de 500 ml sendo produzido todos os dias, tá? E o volume que existe é de 90 a 150 ml. Nos recém-nascidos é de 10 a 60. Uma coisa aqui, a gente vai mostrar valores de referência, né? Os valores menores e maiores e tal. Mas, na verdade, não existe uma padronização de valores de referência. Então, por exemplo, você vê na Revista Brasileira de Análises Clínicas, no artigo lá, alguns números, você entra no site do Fleury, são outros números, então eles variam muito, tá? Esses números aqui, porque não tem um consenso brasileiro sobre análise de líquor, né? Dos valores de referência da análise de líquor. Não tem uma padronização, tá bom? Então pode variar, mas normalmente é próximo, tá bom? Não é tão longe assim, não. Em quais casos está indicado a análise do líquor? O líquor ele fornece informações importantes em processos inflamatórios, digamos que tenha uma doença autoimune. E eu não tenho uma infecção nesse caso, só um processo inflamatório lá do cérebro, né? Sei lá, uma doença desmielinizante, tá? Uma esclerose lateral amiotrófica, uma esclerose, qualquer tipo aí que você possa pensar, um Parkinson,
um Alzheimer, uma demência senil e várias outras doenças que existem no sistema nervoso central que criam processos inflamatórios. Então, ele pode ser utilizado, o líquor, né, a análise do líquor pode ser feita nesses casos aqui. Um processo inflamatório de uma lesão, por exemplo. O cara sofreu um trauma, né, que a gente fala. O cara sofreu um acidente de moto, de carro, caiu de um prédio, seja lá o que for, né? O líquor pode ser analisado, tá? O líquor também pode ser analisado e é mais comum em processos infecciosos. Então, aqui está, na verdade, a grande razão, o grande motivo, digamos assim, até o momento, né, para análise do líquido cefalorraquidiano. Pessoal, por que você está falando aí até o momento? É porque são vários casos de meningite, por exemplo, né, que acontecem e aí precisa fazer análise do líquor. Mas, como a população está envelhecendo, a gente tem mais pessoas tendo Parkinson, Alzheimer e essas doenças neurodegenerativas. E os pesquisadores estão analisando substâncias químicas que são marcadores, tá? Químicas ou biológicas, né? Que a gente chama de marcadores biológicos, tá? Então, os pesquisadores estão analisando como, por exemplo, proteína beta-amiloide, tá? Fatores tróficos que levam à lesão. E essas substâncias podem aparecer no líquido cefalorraquidiano. Então, por exemplo, a pessoa do nada começa a ter um esquecimento, esquecimento assim, esquecer o nome das pessoas. Não estou falando esquecer de estudar para prova ou alguma coisa do tipo, né? Vocês, obviamente, têm que estudar, né? Vocês sabem disso. Mas, assim, coisas, datas importantes, né? Então, aí começa a ver, opa, tem alguma coisa mais grave aí acontecendo. Então, nesse caso, já está sendo feita a padronização de marcadores, por exemplo, para processos inflamatórios aqui no líquor, né? Que a gente pode detectar no líquor. Mas hoje, a principal fonte de movimentação nos laboratórios aí, que fazem esses exames, é para processos infecciosos. E também pode ser feita a análise de células neoplásicas, né, células do câncer. Desde câncer primário, ou seja, que acontece lá mesmo, no sistema nervoso central, até metástase, tá? Que é doença que vem de outro lugar, células neoplásicas que vêm de outro lugar e se desenvolvem no sistema nervoso central, né? Então aqui a gente pode ver as infecções, falta um Czinho aqui, ó. Infecções das meninges, que a gente chama de meningite, basicamente, né? Na verdade, a meningite é um processo inflamatório das meninges, que ela pode acontecer normalmente por uma bactéria, vírus, fungo, tá? E aí ela é infecciosa, tá bom? Uma hemorragia subaracnoide, então pode ser analisada. Cânceres, né, primário ou metástase que a gente citou, e as doenças desmielinizantes. Então aqui já está resumido isso que eu conversei com vocês, aí, dos casos mais importantes que a gente tem análise do líquor, tá bom? Professor, uma pergunta que as pessoas costumam fazer assim, por que que um cara ia fazer um exame de líquor? Ou por que ele faz o exame de líquor e não faz, sei lá, um exame de sangue, tá? Eu posso fazer também. Na verdade, quando a gente vai fazer análise das células presentes no líquor, a gente coleta sangue também, tá? Então, assim, tudo vai em conjunto. O paciente, na verdade, é uma entidade única, tá? Isso que é muito importante vocês saberem, principalmente quem está mais pro fim da faculdade. Eu estava falando outro dia sobre HIV e hepatite, sei lá, não lembro agora o que que era. Aí uma aluna me perguntou, pessoal, mas por que o cara ia fazer um exame de HIV? Eu falei, olha, peraí, ele tem que ter, primeira coisa, uma queixa, né? Então, o médico que solicita o exame atender um paciente. O paciente fala, olha, médico, o doutor, ele vai chamar, né? Eu tô sentindo isso, isso e isso. Sei lá, nesse caso, febre, mal-estar, processos inflamatórios dos linfonodos, né, linfadenite, adenite e tudo mais.
E aí o médico, com base na descrição, na anamnese do paciente, ele vai solicitar o exame X, Y e Z. Ah, professor, e nesse caso aqui do líquor? Caramba, o cara tá com uma baita, eu ia falar um palavrão, mas não pode, né? Ainda mais que fica gravado, uma baita de uma dor de cabeça, ó. No caso aqui, onde sente dor, né, no sistema nervoso aí, no revestimento, né, nos tecidos de revestimento do sistema nervoso. Os neurônios em si não sentem dor, né, não tem receptores para dor, mas a gente tem no revestimento, que são nas meninges, bastante receptores para dor. Então, por isso que você sente dor de cabeça, né? Quando você está, por exemplo, com uma cefaleia, não uma meningite, que a dor é muito maior, né? Mas uma cefaleia, e aí fica pulsando aí na cabeça que você sente, é a circulação, principalmente, né, das meninges, que está lá nas meninges, tá? Por isso que você sente essa pulsação, tá? Então o cara tá com muita dor de cabeça, o cara tá delirando, alguma coisa do tipo, o cara não consegue falar, o cara desmaiou, sei lá, existem vários sinais e sintomas que podem acontecer, sintomas, né, principalmente, que podem acontecer para um médico solicitar um exame de líquor. Ele tem uma suspeita diagnóstica e aí ele analisa, ele solicita a análise do líquor e aí o líquor vai para setores diferentes, né, para análises diferentes dentro do laboratório de análises clínicas, tá? Então aqui, ó, a análise em si, o que é feito, né, nesse líquor? É analisado o aspecto físico, tá? Então, características físico-químicas ou bioquímicas, né? Então, também analisa compostos presentes no líquor e também analisa as células no líquido cefalorraquidiano. Pessoal, mas como assim células? São as mesmas células do sangue em si? Na verdade, não, tá? Algumas dessas células podem estar presentes no líquor, mas outras não, como as hemácias, tá? As hemácias não passam lá para o líquido cefalorraquidiano. Então, por isso, nesse caso, né, porque não tem hemoglobina, por isso que ele é transparente. Ele não é vermelho como o sangue, tá bom? Mas a gente vai explicar melhor aqui o processo de coleta e vocês podem entender porque em alguns casos pode ficar vermelho isso, né? Então, ó, como que o líquor ele é coletado? Eu imagino assim que a maioria nem tenha visto ainda uma coleta de líquor, porque na verdade isso é um ato médico, ou seja, somente médicos podem fazer isso, né? E aí só faz isso quando realmente você tem alguma suspeita, alguma coisa mais grave aí que pode acometer o sistema nervoso central, né? Não é em qualquer doença. Primeiro você fez urina, fezes e seja lá o que for, né? Exame de sangue, só para depois você fazer um exame do líquor. Então ele é feito por punção lombar ou punção licórica por via lombar, tá? O principal jeito é por decúbito lateral, ou seja, tá deitado aqui, né? E aí vai entre a L3 e L4. Então aqui são as vértebras em si, né? Aqui também, ó, as vértebras. Então, entre o espaço das vértebras, duas vértebras, espaço intervertebral, a gente vai lá com uma agulhinha meio grandinha e não encosta na medula espinhal, que está aqui, ó, e fica nessa partezinha representada em azul aqui, na qual está circulando o líquido cefalorraquidiano, tá? Caramba, professor, mas dói. Se o médico souber fazer muito bem, a pessoa estiver extremamente relaxada, dizem que não dói, tá? Não dói tanto assim como as pessoas imaginam. Deve doer um pouco, óbvio, mas dizem que não dói. Porque na verdade, assim, é só pele, um pouquinho de músculo aqui, e aqui o disco intervertebral, e aí já chega ali. É próximo, tá? Não é assim tão profundo como medula óssea, né? Quando você faz um transplante de medula óssea, coleta e tudo mais. Análise de medula óssea, porque aí você precisa penetrar no osso em si. Aqui não é no osso, é entre duas vértebras em si, tá bom? A outra possibilidade aqui
para essa punção por via lombar é sentado. Aí, eu não coloquei aqui nos slides, mas existem outros dois tipos de punção, tá? A punção chamada suboccipital, que é aqui, tá? Embaixo da parte occipital do sistema nervoso central. E tem uma que é aqui por cima, principalmente em recém-nascido, que é interventricular, tá bom? Então, pode ser feito dessa maneira. E aí, obviamente, se a criança se mexer muito, tem todas as histórias aí, o médico vai decidir pelo melhor tipo de punção, mas essa daqui é a mais comum, tá bom? Então é isso que vocês vão receber mais de amostra, punção por via lombar. E o local de punção também tem que ser relatado, porque a concentração não é exatamente igual, tá? Concentração de substâncias na occipital é diferente dessa concentração aqui na via lombar, tá bom? Quando você faz essa coleta, aqui, ó, então aqui está representado, deitada, né? A pessoa está aqui, ele está com a agulha, e aí ele está com um manômetro, medindo o quê? A pressão que esse líquor exerce aí. E aí a gente tem os valores de referência, mas eu vou pular para cá, ó. Nos adultos, de 90 a 188 milímetros de água, tá? Então, o padrão aqui, a unidade, né, que é utilizada não é milímetros de mercúrio, que a gente normalmente utiliza para pressão, é em milímetros de água, tá? De 90 a 180 milímetros de água. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Então aqui tem as outras crianças e tudo mais, e em pessoas obesas esse valor pode passar de 250 milímetros de água. Só um parênteses aqui. A gente pode ter uma pressão muito baixa e pode ter uma pressão muito alta também, assim como na pressão arterial, tá? Então, uma hipotensão licórica é uma pressão baixa no líquor e uma hipertensão licórica é uma pressão muito alta no líquor, tá? Então, passando de 250 já é considerado aqui uma hipertensão. E aí isso pode acontecer por quê? Por processos alterados de drenagem, por presença de gordura, por exemplo, excesso de gordura, excesso de proteína, lesão, tá? Então existe uma série de fatores que pode levar, por exemplo, a aumento de pressão. O diabetes, né? Diabetes mellitus, principalmente do tipo 2, que é a mais comum aí, pode levar mais glicose para o líquor também. E aí a pressão também aumenta. Então, existe uma série de fatores, a pressão deve ser aferida no momento já da coleta de preferência, tá? A coleta, então, ela é feita com 3 frascos, ó. Vou colocar assim, ó. Esse seria o frasco 1, esse aqui seria o frasco 2, por exemplo, e esse aqui bem feio, ficou essa letra, e esse seria o frasco 3, por exemplo, tá? Por que 3 frascos ou tubos? Qual é o motivo disso daí? É porque tem que dar o volume necessário para fazer o teste também, né? E porque cada tipo de amostra, cada tipo de exame, ele é normalmente feito num tipo de tubo, que vai na sequência, né? O tubo 1, análises bioquímicas e sorológicas, por exemplo, imunologia, e aqui as substâncias químicas em si, né? Dosagens e etc. No tubo 2, exames microbiológicos. E no tubo 3, contagens celulares. Professor, por que será que colocaram contagem celular no tubo 3? Então vamos lá, presta atenção. Ó. Imagina aqui, deixa eu voltar ao slide. O médico, o residente aqui está fazendo pela primeira vez, ou ainda não tenha tanta prática, ou esteja estressado naquele dia. Vocês imaginam qualquer coisa que pode acontecer. Aí ele pega e faz inadequadamente o rompimento de um vaso sanguíneo, tá? Deixa eu voltar no slide aqui, ó. Tem algum vaso sanguíneo por aqui e extravasa sangue para onde? Para dentro do líquor aqui, né? Para dentro da cavidade. O que vai acontecer na hora que ele começar a drenar? Vem o sangue para a agulha, tá? E aí esse sangue
vai para o frasquinho. Esse frasquinho vai ficar cheio de hemácia, por exemplo. Tá bom? Esse aqui, que é o segundo, já vai ter menos. E esse terceiro tem bem menos, por exemplo, ou não tem. Então, a análise de célula é feita nesse terceiro frasco, porque tem menos chance de ter hemácias, por exemplo, né? Lembrando que no líquor não é para ter hemácia. Então, imagina que eu faço a coleta e dá tipo vermelhão isso daqui, né? Rosa, vermelho, que eu vou mostrar as cores para vocês, né? Na análise física em si. O que eu posso imaginar? Cara, ele tem uma lesão no cérebro, né? Uma lesão nas meninges, no espaço subaracnoide. Mas não, às vezes isso foi um erro de coleta, tá? Um erro de coleta e um rompimento de um vaso sanguíneo e acabou entrando sangue aqui no líquido cefalorraquidiano, tá? Então, essa história é minimizada você fazendo a análise no terceiro tubo, análise de células, que aí eu vou verificar se realmente é algo que já estava lá previamente no líquido cefalorraquidiano ou se foi no momento que o médico perfurou, tá bom? Agora, o profissional que está trabalhando nessa análise aqui do líquor, seja ele biomédico, farmacêutico, biólogo, ou seja lá o que for, ele tem que manter um contato muito próximo com os neurologistas, com os médicos, tá? E assim, isso é muito crítico mesmo, porque a análise tem que ser feita rapidamente, porque a pessoa tem uma meningite, tipo, em 2, 3 dias ela pode morrer, uma semana, por exemplo, né? Então precisa saber que tipo de meningite que é para fazer um diagnóstico adequado. Então, essa pessoa está num local que é muito crítico. Ela está normalmente onde? Dentro de um laboratório no hospital, que é um laboratório de emergência que a gente fala, tá? Na maior parte das vezes. É claro que existem outros aí que são parceiros também de hospitais e tudo mais. Mas muitas vezes ele está dentro da emergência, tá? Então esse processamento precisa ser rápido. Ele precisa conversar com o médico para saber. E aí, teve lesão na hora da coleta da amostra? Olha, não teve. Então a gente aí passa a suspeitar quando tem um tubo com cores aqui, né, diferentes, a gente passa a suspeitar de sim algum outro problema prévio que não na coleta, tá? Como que é feito o transporte e o armazenamento? O processamento ele tem que ser muito rápido, tá? Em torno de 2 horas. Por quê, na verdade? Porque o líquor não foi feito para sobrevivência de células, diferente do sangue, né? Que já tem milhões de células lá circulando. O líquor não é feito para isso. Então as células começam a ser degradadas se começar a passar esse tempo. Começam a alterar a morfologia, e aí você não enxerga mais nada. Fica completamente diferente de um hemograma, tá? A morfologia dessas células. E uma alternativa é você fixar com formalina na concentração de 1:1. O armazenamento ele tem que ser feito em geladeira, né, de 5 a 12 graus, não pode congelar, porque vai perder morfologia e as células eu não consigo ver mais nada, né? Não consigo saber o que que é. E se você já tiver feito as análises, você pega, centrifuga a amostra, identifica, rotula adequadamente e armazena na geladeira por 30 dias para refazer algum teste, para verificar se tem alguma outra bactéria, seja lá o que for, se de repente não foi feita essa análise, tá? Então, ele é armazenado por 30 dias. Em alguns lugares, eles armazenam durante anos, tá? Esses tipos de amostra. A análise física do líquor é feita da seguinte maneira. A gente tem um aspecto principal aqui que a gente já analisa, que é a cor, e o próprio aspecto de turvação em si. Então, aqui eu tenho tubos com um aspecto considerado como normal. O que é o normal? É como se fosse água, tá? É muito parecido mesmo com água. Então é transparente, incolor, tá bom? Então esse é o ponto principal. Então o normal, como que é o normal? Eu vou colocar um quadradinho assim, ó. O normal é isso daqui, ó. É incolor. O normal é límpido. Tudo bem, ó? Então aqui, ó. Esse é o normal.
Então, logo que coleta, você já consegue visualizar isso daí, ó. Olha esse daqui. Esse daqui está turvo. Quando ele está turvo, eu já vou mensurando essa turbidez aí, né? É claro que não quantitativamente, é mais qualitativamente, né? É mais no olhômetro, digamos assim, no local bem iluminado. Então, ó, vai de levemente turvo, turvo a turvo leitoso, normalmente relacionado aqui, ó, com gordura, tá? Presença de gordura. E a cor em si? A cor, a gente tem o incolor, que é o normal, e a cor que a gente chama xantocrômico, na verdade. É que podem ser várias cores, tá? Por isso que é chamado dessa maneira. É incolor ou xantocrômico. Que ele tende mais, por exemplo, para o rosa, amarelo ou mais alaranjado. Caramba, professor, mas como assim? De onde que veio isso, né? Vem basicamente da hemácia, tá? Que não é para ter, né, no líquor, mas que pode estar lá. E aí, se ela rompeu, por exemplo, dependendo da quantidade, pode ficar mais rosa, né, aquele líquor. Se tem presença de bilirrubina, por exemplo, ele pode ficar mais amarelado ou alaranjado em si, ou ainda proteínas de um processo desmielinizante, né? Então, essas cores vão ser modificadas, tá? Desde processos de lesão, trauma, liberando hemácias em si, até as substâncias derivadas do metabolismo da bilirrubina, por exemplo, acumulada lá. Recém-nascido normalmente pode ter um aspecto um pouco mais xantocrômico, que a gente fala, tá? Um pouquinho mais amarelado, porque ele ainda não tem o funcionamento adequado do fígado, né, e de todo o processamento dos metabólitos e acaba acumulando um pouco. Então é mais comum aparecer isso em recém-nascidos, mas se a pessoa adulta, por exemplo, tiver isso daqui, a gente já começa a analisar, ó. Tá mais rosa é hemácia, né? Mais amarelo pode ser, por exemplo, bilirrubina, tá? E por aí vai. E o aspecto a gente já conversou. Então aqui 2 tubos normais, né? E um frasco aqui com aspecto mais turvo, mostrando, por exemplo, grande chance de ter bactéria, tá? Então você já, com base nessa coloração, você já começa a imaginar a presença de bactérias. Não está vermelho ali, né? Então esquece um pouco hemácia. Você pode imaginar que proteínas, então está tendo lesão no sistema nervoso central, tá? É muito provável. E aí isso tem que ser analisado para eu saber que tipo de lesão, para eu saber que conduta que tem que ser feita com esse paciente. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho. Na urina, pô, a lesão normalmente está mais lá no trato urogenital. É claro que pode ser lesão em qualquer lugar, porque filtra, né? Nas fezes, no sistema digestório, a lesão em si, né? Tipo, sai o sangue nas fezes. É preocupante. Mas caramba, você coletar líquor e sair sangue, o cara começa a desesperar, né? Você fala, o que está acontecendo aqui? Meu cérebro tá, tipo, implodindo, né? E é mais ou menos isso mesmo, tá? Quando a gente tem a presença de líquidos em excesso, eles causam muita pressão intracraniana. Essa pressão intracraniana aumentada causa lesão nos neurônios, mata neurônio, é isso mesmo, tá bom? Então, sim, é extremamente perigoso e tem que atuar rapidamente. Por isso que isso aqui, ó, tem que ser um processamento muito rápido, tem que ser um laboratório de muita confiança, profissional extremamente treinado, não é tão simples assim não, tá bom? Ó, só para constar, olha as colorações que bonitinhas aqui, ó. Então tem aqui, ó, límpido, levemente turvo, mais para leitoso, aqui turvo também, amarelo, rosa, laranja, aqui mais para vermelho. Aqui provavelmente é mais bilirrubina, parece uma urina até, né? A cor da urina aqui. Aqui está mais para células em si, lesão de células, tá? Então, são colorações diferentes que podem acontecer, sim, tá bom? Então, tem que fazer uma análise, porque nesses daqui provavelmente tem lesão de vasos sanguíneos, tá? Não dá para saber, assim, qual é a lesão, porque pode ser um trauma, pode ser
a própria bactéria, o vírus, ou seja lá o que for que está lesionando a meninge, e aí extravasa líquido, sangue, né? Então, isso tem que ser analisado. Mas aqui, ó, isso tudo que a gente está falando para cá, nesses daqui, a gente chama de aspecto de cor, né? Xantocrômica, tá? Porque quer dizer o quê? Que tem cores diferentes. Resumidamente é isso, tá? Não deveria ter. Legal. Em relação à análise bioquímica em si, a gente pode mensurar glicose, proteínas totais, né? Aí especificamente albumina, cloretos, glutamina, ácido lático, lactato desidrogenase, que são enzimas, né? E adenina deaminase, que está relacionado com tuberculose, ureia, TGO. Então, existem várias dosagens, tá? Essas são as principais que eu trouxe para vocês, mas outras também podem ser feitas, tá? E aí, cada substância alterada, aumentada ou sem ter tanta modificação pode estar mais relacionado com um tipo ou outro de problema. Primeiro eu vou passar os parâmetros, mostrar os valores e tudo mais, aí depois eu tenho uma tabelona aqui, tá? Então antes que você fale assim, nossa, professor, mas o que é cada uma? E se tiver proteína aumentada? O que será que é? Aí se tiver glicose diminuída, o que será que é? A gente vai mostrar, tá? Tem um slide que a gente pega os principais problemas e as principais alterações. E aí depois tem um resuminho mais pro final aqui desse conteúdo. Então, calma um pouquinho, aguenta um pouquinho. Aqui eu estou só mostrando as principais substâncias, tá? Aqui os valores de referência. Então, só para constar, a cor é incolor, aspecto límpido, que a gente já citou. As proteínas de 15 a 45 miligramas. Aqui especificamente a albumina, que é a principal proteína em si. Glicose de 50 a 80. Aqui tem um ponto importante, tá? Ó. A glicose na corrente sanguínea, que a gente chama de glicemia, é de 70 a 99, que é o normal. Aqui não, aqui é de 50 a 80. O que eles dizem é que ela equivale a aproximadamente 2/3, tá? Da glicemia. Então não é exatamente igual, tudo bem? Então tem uma quantidade menor no sistema nervoso central, tá? Então, o valor aqui é de 50 a 80 miligramas por decilitro. Ácido lático, de 9 a 26. Cloretos, 115 a 130 milimol por litro. Lactato desidrogenase, e aqui os tipos diferentes, né? E a glutamina, só para constar as principais aí substâncias químicas, tá? Bioquímicas, né? Então, ó, o que é analisado de célula em si, né? No líquor. Primeira coisa, é analisado numa câmara de Fuchs-Rosenthal, não é a câmara de Neubauer, apesar de dar também, né, para analisar, mas o que está padronizado é a câmara de Fuchs-Rosenthal. Se for na câmara de Neubauer, apesar de não ser a mais indicada, tem que fazer controle externo de qualidade. O número de células é até 4 por milímetro cúbico. Hemácias, o padrão seria 0, né, não ter hemácias. Leucócitos, a gente normalmente tem na sequência a quantidade de linfócitos, monócitos e neutrófilos, tá? Existem outros também, sim. Existem os outros, podem aparecer, mas o que aparece mais, em torno de 70% aproximadamente, são os linfócitos, 60%, 70%. Aí na sequência os monócitos e os outros com quantidades menores, tá? A gente ainda pode ter presença de blastos, né, células imaturas, e outros tipos de células epiteliais, células de câncer e muitos outros tipos aí que eu vou mostrar para vocês nas referências aí, né, nos valores. Então aqui são os leucócitos, tá? O valor de adultos é de 0 a 5 células por microlitro, e a diferencial está aqui embaixo, tá? Então seria linfócito, monócito e neutrófilo na sequência. 60% de linfócito, 30% de monócito. Isso aqui é normal, tá? Mas pode ter uma quantidade maior de células se a gente tiver, por exemplo, um processo infeccioso. Normalmente, tá? Vírus, a gente tem linfócito aumentado.
Normalmente, bactéria, a gente tem neutrófilo aumentado, mas isso pode variar também, tá bom? Aqui só para constar, eu coloquei as duas câmaras, né? Câmara de Fuchs-Rosenthal e a câmara de Neubauer, para a gente fazer essa comparação aqui e a câmara em si, né? Para a gente entender as diferenças gerais que tem. As diferenças principais são nos quadrantes aqui que são feitos, tá? Então, a de Neubauer é feita com multiplicação. Então, eu tenho pouca célula. Se eu multiplicar, eu posso alterar muitos valores de células no final, tá? Aqui não, aqui eu vou contando os quadrantes aqui, ó, são 16 quadrantes e dentro tem 16, dando 256, tá? Então eu conto pelo número de quadrantes que a gente tem aqui, o número de células, né, em cada um desses quadrantes aqui, tá? E aí, só para vocês se situarem, aqui eu tenho o tipo de célula que pode ser encontrado, os principais, né, bem detalhadamente, tipos de células que são encontrados lá no Liquor. É claro que vocês não vão enxergar, na maioria das vezes, a maioria das células aqui. Você precisa treinar muito também, porque a morfologia não é exatamente igual no sangue, tá? Mas eu quis trazer só para vocês entenderem quais seriam os significados clínicos, tá? Desses tipos de aparecimento aqui no líquido cefalorraquidiano. Então, vou começar aqui com linfócito, tá? Linfócito normalmente está relacionado com vírus, ó. Então, o primeiro caso aqui, ó, vírus, tá? Então, o linfócito está relacionado, na maior parte das vezes, com meningite viral. Ah, professor, mas vai ser sempre assim? Não. É por isso que eu tenho que fazer exames microbiológicos, por isso que eu tenho que fazer, por exemplo, PCR, tá? Então, aqui, nesse caso, pode ser também por tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, por fungos, tá? E aí, em alguns casos, ainda por meningite bacteriana, outros tipos de bactérias, né? Que são os meningococos que a gente chama, né? E ainda por esclerose múltipla, mas na maior parte das vezes é viral mesmo, tá? Agora, neutrófilo já é meio que oposto, né? Ó, inicia aqui com meningite bacteriana, e aí depois fase inicial de meningite viral, tuberculose fúngica, hemorragia, entre outras coisas aqui também, tá bom? Então, assim, óbvio, quando a gente fala que tem muito neutrófilo, normalmente a gente já pensa em meningite bacteriana, tá? E se tem muito linfócito, a gente já pensa em meningite viral, tudo bem? Só que, assim como no hemograma, ele não é completamente patognomônico, né? Ele não é exclusivo, essa modificação de linfócitos e neutrófilos de determinada doença. Assim como o eosinófilo não é exclusivo de alergia ou de euminto, por exemplo, aqui também não, no líquido cefalorraquidiano. Mas é mais comum, tá? Linfócito, meningite viral. Neutrófilo, meningite bacteriana. Tudo bem? Aí a gente tem reação celular mista, que a gente tem mais ou menos 30% de cada um, linfócito, neutrófilo e monócito. Aí são vários tipos, né? Ó, bacteriana, crônica, abscesso, entre outras coisas aí, tá? Eosinófilo, já, como a gente acabou de falar, né? Ó, infecções parasitárias, normalmente está relacionado. Aí você fala assim, pessoal, peraí, mas infecção parasitária não seria no intestino? Sim, na maioria das vezes é no intestino, mas eu tenho, por exemplo, a presença de cisticerco, eu tenho toxoplasmose, eu posso ter ameba, tá? Amebíase, né? Entamoeba, amebíase extraintestinal, eu posso ter Naegleria fowleri, que é um tipo específico de parasita de vida livre, tá? Esqueci o nome agora da outra. Depois, se eu lembrar, eu falo aí. Mas existem outros tipos também, tá bom? De parasitas, né? Protozoários, seja lá o que for, que podem invadir o sistema nervoso central. Cryptococcus, neoformans, se eu não me engano, né? Depois eu até posso conferir para vocês. Então, existem outros tipos, tá? Também reações alérgicas, obviamente, né? Alguma doença
que seja autoimune, alguma coisa do tipo. Aí macrófagos, meningite crônica, meningite bacteriana tratada. Aí você fala assim, professor, mas por que meningite crônica? Porque quando eu tenho esse processo inflamatório das meninges, extravasamento de sangue, as próprias bactérias ou agente, né, etiológico que está causando a doença, as células de defesa da imunidade inata vão lá atacar. Então eu posso ter a presença também de macrófagos, de mononucleares, né, principalmente nesse caso aqui. Aí macrófago que contém hemácias, né, que é eritrófago, siderófago, e vários outros aqui, ó. Vou passar assim só para vocês verem a plasmócitos, células linfóides, malignas, blastos, outras células malignas, células ependimais, até condrócitos, né, que é de articulações, né, de cartilagens, células da medula óssea, tá? Então pode ter lesão na punção, mas aí tipo o cara é muito tosco, né? Lesão no osso em si, liberando medula óssea, tá? Então assim, é possível, mas é muito difícil, né? Agrupamento de células maturas. Então existem vários tipos de células, tá? É legal que depois vocês salvem isso daqui para vocês terem meio que um parâmetro. Mas tem um artigo científico, tá, sobre isso, se vocês quiserem, eu disponibilizo também para vocês terem meio que um parâmetro do tipo de coisas aí que você, tipo de células, né, que vocês podem encontrar no líquido cefalorraquidiano e os possíveis significados clínicos, tá? Mesmo que você, na maior parte das vezes, você não vai encontrar isso tudo aqui, tá? Ou você vai encontrar mais isso aqui, ó. Linfócito, neutrófilo, monócito, tá? Essa outra parte toda aí, a maior parte das vezes você não vai encontrar não, tá bom? E aqui já tá um pouco mais resumido, ó. Depois na próxima tá muito mais fácil, mas primeiro eu vou falar essa daqui mais detalhada, em relação às características do líquor. Então aqui, primeira coisa, condição, que é o tipo de problema que está acontecendo, o aspecto, aqui é visual, aqui a pressão de abertura do líquor, células, tipo de célula, quantidade de proteínas, glicose, e aqui os comentários, né? Então, começando aqui, ó, no líquor normal, aspecto límpido, incolor, pressão de 50 a 80, celularidade menos que 5, predomínio de linfócitos, proteínas de 20 a 45, os valores aqui são um pouquinho diferentes do que a gente tinha visto também, porque é uma outra fonte, né? Glicose de 50 a 80, na verdade, ou 2/3 da glicemia, tá? E, obviamente, na microscopia, você não vai ficar encontrando um monte de célula, principalmente hemácia. E também, quando faz a parte de cultura, de microbiologia, vai estar negativo, porque eu não tenho a presença de vírus, bactérias e qualquer outra coisa lá. Nesse caso, bactérias e fungos, né? Para cultura, porque vírus você vai fazer para PCR, né? Legal. Se for uma meningite bacteriana na sequência, aguda, se for tratada parcialmente, aí na sequência viral, meningite tuberculosa, fúngica, uma sífilis e leptospirose, leucemia e outros tipos de câncer, tá? Então tem aqui cada um dos tipos e os principais parâmetros, né? Então na bacteriana, normalmente pela própria bactéria em si, a gente tem o líquido mais turvo, tá? Esse é o ponto principal. Pessoal, mas espera aí. Nesse caso, ele vai ficar vermelho? Não necessariamente. Ele vai ficar rosa, né, que é xantocrômico? Não necessariamente. Só se tiver rompido o vaso sanguíneo, extravasamento de líquido aqui, de sangue, né, para o líquido cefalorraquidiano, tá bom? A pressão também, ela vai aumentar, porque também tem proteínas, então aumenta a pressão osmótica, né? Então vai já de 100 a 300, ó. Aumentou 6 vezes, vai, aproximadamente. A quantidade de células é elevada, predomínio de neutrófilos, que são polimorfonucleares, né? Proteínas também está aumentado, aqui está elevado. A glicose foi reduzida. Por quê? Por que está reduzida na meningite bacteriana? Porque as células, principalmente os neutrófilos, estão consumindo muita glicose. E as próprias bactérias, né, acabam fazendo o quê? Metabolização, glicólise anaeróbica, né?
formando lactato, que não está aqui na história, mas formando ácido lático ou lactato, tá? Então também vai alterar o pH, que não está descrito nessa tabelinha aqui. Mas reduz a quantidade de glicose, vai dar mais ou menos 50% da glicemia, né? Quantidade de açúcar no sangue. Antes de eu continuar, só um detalhe. Às vezes você pode pensar assim, professor, se o cara for diabético, essa glicemia vai refletir no aumento da glicose lá no líquor? Sim, vai refletir sim. Ele vai aumentar, inclusive aumentando a pressão de abertura do líquor, tá? A pressão lá do próprio líquor. E aí, obviamente, né, se tiver uma meningite, ele vai reduzir, mas ele pode ficar lá, de repente, dentro do padrão ainda, né? E aqui os comentários, ó. Os micro-organismos são geralmente observados através da coloração de GRAM, obviamente, né? E isolados em cultura. Professor, se for tuberculose, eu faço GRAM, que é esse daqui, ó. Nesse caso, não, né? Nesse caso, eles são bacilos álcool-ácido resistentes, principalmente aqui, ó, um Mycobacterium tuberculosis, né? E ele pode ser detectado, por exemplo, por reação em cadeia da polimerase, tá? Então é uma micobactéria que a gente fala, né? Ele não é corado por GRAM porque ele é intracelular. Aqui eu tenho meningite bacteriana parcialmente tratada e todos os parâmetros aqui, não vou ficar entrando no mérito em relação a isso. Aqui meningite viral, tá? Ó, então pode estar mais límpido ou turvo, pode acontecer também, né? Ligeiramente turvo, alguma coisa do tipo. A pressão pode estar um pouco elevada. A celularidade, nesse caso, é mais de linfócito e monócito, como a gente já citou para vocês, tá? E a glicose, na verdade, nesse caso, normalmente não altera tanto, tá? Ela pode reduzir um pouquinho, mas não altera tanto nesse caso. E aí tem os tipos, ó, enterovírus, herpes simples, vírus, né? E assim por diante, tá? Aí meningite fúngica, normalmente também está reduzida a glicose. E aqui outras coisas, sífilis, leucemia, né? No caso das leucemias, também tem grande celularidade e essas células são discrepantes, são aberrantes, tem mitoses irregulares, né? São células bem diferentes, tá? Então, não são células convencionais, digamos assim. E aí, só para fechar essa história toda e terminar a aula, a gente tem aqui, ó, os aspectos laboratoriais, né, as características, os parâmetros laboratoriais, aspecto, cor, glicose, proteína, celularidade e cultura. E aqui os casos, né, de uma líquor normal com bactéria, com Mycobacterium tuberculosis, vírus de uma maneira geral, e aqui com fungos. No caso do normal aqui, ó, límpido, incolor, glicose maior que 40, ele colocou aqui, mas seria de 50 a 80, proteínas em torno de 40, celularidade até 4 e cultura negativa, tá? Bacteriana, turvo, a cor ele pode estar xantocrômico, com cores diferentes, né? Rosa, amarelo, laranja, ou leitoso, por exemplo, um aspecto mais turvo, né? Glicose diminuída normalmente, proteínas aumentadas, celularidade também, predomínio de neutrófilo e as culturas positivas em até 48 horas, tá? Aqui na tuberculose, Mycobacterium, né? Ligeiramente turvo, aspecto, a cor incolor ou xantocrômico também, glicose pouco diminuída, proteínas em torno de 200, né? Aumentou, mas não tanto quanto na bacteriana. Linfócitos, o predomínio de células aqui, mas pode variar também isso daqui. E nesse caso de Mycobacterium tuberculosis, o crescimento é muito lento, tá? Então ele positiva de 90 a 120 dias. É claro que existem sistemas automatizados, né, melhores, que pode ser um pouco antes, mas para evidenciar, a gente já faz baciloscopia, tá bom? Então já pega lá e já faz já faz Ziehl-Neelsen, né, para verificar o crescimento, tá bom? Aqui a viral, límpido o aspecto, normalmente mais tende a ser incolor, glicose tende a ser normal também, proteínas
menos de 100, não muda tanto, o predomínio é de linfócito, aumenta aqui, e as culturas vão dar negativa, porque é um parasita intracelular obrigatório, né? E fungo, aqui a gente tem um aspecto muitas vezes límpido, incolor, a glicose não altera tanto, né? Diminui, mas não diminui tanto. Proteínas em torno de 200, aumentou, mas também não tanto quanto nas bacterianas. E aqui a gente pode ter mais linfócitos, neutrófilos, aí varia um pouquinho, tá? E as culturas, em alguns casos, dependendo do fungo, podem levar em torno de 30 a 60 dias para ter crescimento. Então demora também esse resultado aqui, tá bom?